São. É Então, isso. vamos falar da palavra? Bora. Vamos lá. Vamos iniciar? Vai ser bênção. Vai ser bênção. Bênção em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como eu estava falando para vocês, né? Hoje eu ia falar sobre a volta de Jesus, aquela coisa toda, arrependimento, tudo que ele está pedindo para a gente fazer. Só que hoje ele pediu para mim falar disso aqui, que é mais importante do que a volta, assim, né? Não que seja mais importante, mas para o momento é o que cabe. Nós estamos precisando ouvir isso aqui. No livro de Romanos, vocês que querem abrir a Bíblia, celular, Romanos capítulo 16. Do versículo 17 até o 24, que nós vamos falar hoje. São os conselhos finais aqui que Paulo, ele dá para a igreja de Roma, né? Para os romanos. Porque o que acontece? Aqui, no versículo 17, fala assim: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas. Acontece nesse versículo 17 que Paulo, ele está recomendando aqui para o pessoal da igreja de Roma, né, contra os falsos mestres. Ele está recomendando que o pessoal não ouça essas pessoas, é para afastar mesmo. Sem dó, sem piedade, entendeu? Porque são pessoas mal intencionadas que entram nas nossas igrejas paredes, que entram na nossa igreja, nossa vida, porque nós somos a igreja do Senhor, né? E esse pessoal, ele é mal intencionado para destruir tanto a igreja nós, quanto a igreja parede. E isso está acontecendo muito agora, nesse momento que nós estamos passando aqui na Terra, né? Nesse momento. Já existia 2021 anos atrás, né? Agora continua igual. Só aumentou, né? Para falar a verdade. Nesses anos todos, praticamente vem aumentando, essa é a verdade. E agora, com essa crise de saúde econômica também, né? Que nós estamos na nossa nação, na verdade, no planeta inteiro, né? Isso está se acentuando, está muito forte entre nós. E isso serve também para a gente entender que a igreja, o pessoal que conhece Jesus, que diz que conhece, né? Eles são mal intencionados. Para a gente acabar com essa ingenuidade de achar que, não, são irmãos, é pastor, é bispo, é apóstolo, é ministro, é pessoa direita. Não. Nós temos que pedir todos os dias para o Senhor dar sabedoria para a gente, discernimento espiritual, para que a gente saiba discernir essas pessoas. Entendeu? Então, nesse meio de igreja, mesmo igreja parede, tá cheio de gente mal intencionada. A gente não pode achar porque falou que é crente, é perfeito. Não podemos entrar nisso. Entendeu? E essas pessoas, né, que Paulo se refere, porque é o seguinte, quando a gente fala igreja, as pessoas já imaginam, né? Já imaginam, igual a gente na igreja local, um salão, o palco para a gente louvar, para a gente adorar, falar da palavra. Não é isso. Essas igrejas aqui, né? Paulo está escrevendo para os romanos, não é dessa forma. A igreja é nas casas, entendeu? São várias casas, igual a gente fazia antigamente. É dessa forma.
E esse pessoal estava... Calma aí que eu estou colocando aqui. E esse pessoal, eles estavam chegando, entrando dentro dessas casas, né? Para revolucionar, para fazer bagunça dentro das casas, que é as igrejas onde as pessoas se reuniam. E essas pessoas, geralmente, elas são pessoas que são líderes. Não são pessoas que vai assistir, que vêm na igreja para conhecer a palavra. Não. As pessoas são mestres, são líderes, são pastores, são pessoas de influência que chegam badernando. E, com isso, o que acontece? Esfria a fé das pessoas. As pessoas se cansam, se enchem dos acontecimentos e fala: não quero mais saber de Jesus, de igreja, de Bíblia, de nada e de ninguém. E nós não podemos entrar nisso, porque o nosso foco é Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Então, a fama dessas pessoas lá em Roma já estava se espalhando, sabe? Eram pessoas que chegavam mesmo para destruir, para acabar com a palavra de Deus. Porque é o seguinte, elas estavam colocando as doutrinas antigas, a lei de Moisés. Sendo que o Senhor Jesus morreu na cruz, né? Deixou o evangelho firmado para Paulo e todos os discípulos, e eles estavam no firme fundamento da fé. E essas pessoas estavam tentando. Não é bem assim. Dessa forma não pode. Não, você não pode comer carne de porco. Não, você tem que circuncidar. Se você não circuncidar, tá errado. E as pessoas já vinham desse costume há anos, né? E chega essas pessoas falando que eles estão acostumados, naturalmente a pessoa vai pensar, acho que estamos fazendo errado, né? E nisso, nessa dúvida, o que cria? Essa dúvida cria instabilidade. As pessoas não ficam mais firmes como elas estavam. Então, o que acontece? Com isso, essas pessoas faziam divisões e elas faziam escândalos, que é o que mais acontece no nosso mundo hoje. Os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Até aconteceu aí que um monte de gente veio perguntar para mim que dia 30 ia morrer todo mundo, que dia 30 ia cair as pessoas na rua, e que eu achava disso. Então, quando a gente sabe do evangelho, essas coisas não nos afetam. Que a gente sabe que vai acontecer o que está escrito. Não vai acontecer o que não está escrito. Então, o que acontece? Paulo, ele não fundou a igreja em Roma. A igreja de Roma, a doutrina da igreja de Roma, ela foi trazida de Jerusalém. Lembra em Atos dos Apóstolos? Lembra em Atos 2? Que eles viram lá o pessoal, os romanos foram lá em Jerusalém, que todo ano eles iam em Jerusalém. E o que aconteceu? Eles viram eles falando em línguas estranhas, cada um no seu idioma, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Eles se converteram com a mensagem de Pedro. Então, esses romanos, eles voltaram para casa, né, para Roma, e já voltaram com a doutrina. Eles se converteram totalmente. E nas suas casas eles faziam. O que Paulo, o que Pedro e João, o que eles explicavam era o mesmo evangelho de Jesus. Não tinha discordância. Era o mesmo, que é isso que tem que acontecer entre nós da CLSJ Church. Nós temos que falar a mesma língua. Por quê? Porque a gente inventou? Não, nós não inventamos nada.
Nós somos seguidores de Jesus, nós estamos tentando viver no caminho da luz, que é o caminho da santidade, e a Bíblia é uma só. Então, todos nós estudando, lendo a palavra, sabendo o que está acontecendo, sabendo qual a doutrina que a gente segue, esses falsos podem chegar à vontade, mas eles não permanecerão. Porque nós vamos saber que eles estão falando contra o que o Senhor nos mostrou. Naquele tempo era o circuncidar, né? Naquele tempo era o circuncidar, naquele tempo era não come isso, naquele tempo era guardar o sábado. Hoje, na nossa vida, hoje, na CLSJ, vocês passam batom, vocês colocam brincos enormes. O Daniel é ministro de louvor e sobe de boné no altar. Sendo que altar é a nossa vida. Altar não é aquela plataforma que a gente está lá cantando. Altar é a nossa vida que a gente faz para Deus. A gente apresenta para Jesus um altar todos os dias. Do que a gente aprontou, do que a gente pensou, do que a gente falou, do que a gente fez. Então, se as pessoas querem chegar na gente, permanecer, elas vão ter que falar a mesma língua nossa. Que nada dessas coisas tem valor para nós. Nem batom, nem brinco, nem sombra, nem cabelo grande, curto, liso, crespo. Não importa. Boné, chinelo de dedo, que a gente vai de chinelo de dedo também para a igreja. Nada disso importa pra gente. O que importa é a palavra de Deus sendo falada, a gente viver essa palavra e Cristo está feliz conosco. É o que a gente quer escutar. Jesus está feliz com vocês. Nossa alegria é essa. Porque ele não vai estar alegre com a gente se a gente estiver fazendo erros graves, enormes, porque pecadores nós somos, não tem jeito. Tem jeito. Nós vamos ter que pecar, né? Morrer aí, pecando. a gente vai viver pecando. E aí, ele fala isso, o que acontece? Nós estamos pregando o evangelho, aquele evangelho que é a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Que é isso que a gente tem que fazer. Esse é o firme fundamento da igreja. E é o que nós pretendemos, a CLSJ, ficar no firme fundamento da igreja. É esse o nosso objetivo. Entendeu? Então, essas pessoas que chegam falando, vocês não podem pintar unha, vocês não podem ir no cinema, vocês não podem fazer um aniversário, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, Deus não está com vocês porque a porta da igreja é preta, infelizmente elas não vão permanecer. Por quê? Porque isso não é evangelho. Evangelho é a palavra de Deus. Verdadeira. Que é Cristo, plano de salvação, arrependimento verdadeiro e viver eternamente com Cristo. É isso. E Jesus é suficiente. Porque também já aconteceu, mesmo que aconteceu aqui em Roma, aconteceu com a gente também. Imagina que Jesus bateu na sua porta, foi o demônio. Eu escutei isso várias vezes. Entendeu? Então, não serve para andar conosco. Só andará conosco quem falar a palavra de Deus. Estiver apto para ouvir. Saber que não é a gente que está inventando mensagens nenhuma. Saber que a palavra é de Deus, nós só estamos repetindo. Porque se a pessoa ficar com raiva, porque nós estamos repetindo aqui a palavra de Deus, então também não tem sentido. A pessoa achar que a gente está falando o que quer. Então, também não conhece a palavra e não quer conhecer. Não é verdade?
Então, gente, essas grandes heresias, né? Elas acontecem de pessoas grandes, tá? Não é das pessoas que vão assistir, como eu já falei. São de pessoas grandes que se infiltram, entendeu? E elas não se sentem livres para viver o evangelho. Elas não conseguem, não dá. Ela fala, ai, eu gosto tanto da CLSJ, mas a Gabi foi de batom vermelho. Não dá aquilo, sabe? Então, a partir do momento que as coisas e as pessoas estão mais importantes do que a palavra de Deus, a gente precisa se libertar disso. Verdade. E nós vamos para ouvir a palavra. Colocar na nossa vida e tentar viver. Esse é o objetivo. A partir do momento que conhecemos Jesus, o objetivo é esse. Não tem outro. Então, tem uma coisa aqui que é muito séria, que eu vou falar agora para vocês. Erro nós teremos enquanto a gente viver. Erros. Só que tem erros que não destrói a salvação e tem erros que destrói a salvação. Então, se eu fico assim, ai, eu não vou comer churrasco na sexta-feira santa, eu tô com medo de aceitar Jesus, de agradar ele. E a Ana Cris, o Daniel, vocês dois, vocês comem churrasco à vontade sexta-feira santa. E fala, eu como churrasco porque eu quero ver se eu vou sentir alguma coisa. São erros. Porque eu vou comer churrasco, nós todos temos que comer churrasco, porque a gente é livre, porque a gente conhece o evangelho verdadeiro, a gente sabe que isso não tem nada a ver de ir para o céu ou não. Uhum. Nós três vamos para o céu. Mesmo eu falando a bobagem, ai, não vou comer não, que eu posso agradar Jesus. E vocês falando, ai, eu vou comer que eu quero ver se eu sinto alguma coisa. Nós vamos para o céu. São bobagens. Entendeu? São bobagenzinhas. Só que tem erros que tira a gente de ir para o céu. Tem erros que são heresias. E heresias são mentiras. E pai da mentira é o diabo. E a gente não pode dar força para isso. Então, erros são uma coisa e heresias são outras. Heresias faz a gente largar da fé. A gente não perde salvação nenhuma. A gente não conseguiu salvação. Salvação é graça dada pelo Senhor. Só que se a gente perder a fé e falar, Gabriela falou de fazer churrasco sexta-feira santa, tô fora, não acredito mais nesse Cristo. Acabou. Então, são heresias, sabe, que as pessoas inventam, que isso pode levar você não viver eternamente com o Senhor. E a gente não pode cair nisso. Porque aqui, ó, são 15 capítulos que Paulo falou aqui para eles, de doutrinas. 15 capítulos de doutrinas espirituais e da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando chega nesse último aqui, é que Paulo começa a lembrar essas coisas para eles. Entendeu? Então ele ficou
Ele tratou no capítulo 14, 15, ele tratou de vários enganos que eles estavam tendo naquela época, para eles não caírem nisso e permanecer no firme fundamento da fé, que era a mensagem de Jesus Cristo, né? E essas pessoas, né? Essas pessoas, esses falsos profetas, como que a gente tem que tratar essa gente? A gente tem que ficar de olho neles. De olho. Aí fala, o que é ficar de olho? Porque isso são pessoas que elas vivem para o próprio umbigo. Que aqui eles falam no próprio ventre, né? Eu não sei como que fala aqui. É pessoas que ficam preocupadas com si mesmas, né? E antigamente lá, naquele tempo de Paulo, quando falava tá preocupado com o ventre, né? Tá preocupado com o umbigo, é porque tudo que acontecia, eles falavam que centralizava na barriga, né? Tipo assim, se você ficar com medo, a primeira coisa que você sente é a barriga. Ai, meu Deus, estou com medo. Dá dor de barriga, né? Então, essas pessoas, esses falsos profetas, eles estão preocupados com eles. Com o umbigo deles. Eles querem poder, eles querem fama, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ficar famoso na internet. Porque a gente falando isso aqui, você pode ter 30 visualizações amanhã. Mas se eu entrar aqui e falar qualquer heresia, qualquer asneira, tipo, amanhã vai passar o anjo da glória e vai passar na casa de vocês, eu vou ter 500 mil visualizações. Pode ter certeza. E esse povo, no nosso tempo, só está preocupado com isso. Eles não estão nem aí para Jesus. Eles não querem nem saber que as pessoas estão morrendo. Eles estão preocupados em se aglomerar. Eles estão preocupados em fazer campanha. Eles estão preocupados em se unirem. De alguma forma. Tem um motivo, né? Um motivo para... Obrigada, Jesus. Então... Aí acaba usando de Jesus. Eles estão preocupados com eles, né? Eles estão preocupados com eles e não interessa que as pessoas estão morrendo, não. Eles querem fazer festas, né? Eles querem, sem dar exemplos de nada, eles querem fazer o que agrada a eles. Isso, exatamente isso. O que me agrada? Isso aqui. Então, vou fazer. É assim que está o mundo. E nisso de fazer o que agrada, o que acontece? Essas pessoas, a gente não pode dar oportunidade para elas. Oportunidades são só para as pessoas que falam a nossa língua. Aí sim. Agora, assistir, permanecer assistindo e voltar... Isso pode fazer à vontade. A igreja é pública, a igreja parede é aberta. Pode ir lá assistir, louvar, pode fazer o que quiser. Mas oportunidades de falar, de louvar, não. Porque é onde eles querem entrar. E com isso as pessoas estão vendo tudo isso, estão vendo o comportamento dessas pessoas que se dizem de Deus, né? Existem muitos por aí. E as pessoas afastam da igreja parede. Tem pessoas que adoram Jesus, tem pessoas que adoram os louvores, que gostam de todas as coisas de Cristo, mas fala, nunca mais eu me envolvo. E tá errado. Por quê? Porque nesse momento que nós estamos agora, imagina que a gente não tivesse amizade nenhuma. Eu estaria aqui em casa, eu, Rafinha e o Ed. Sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, sem a gente falar de Cristo, sem as lives para animar nossas noites, o nosso dia, as palavras de manhã, nada. Tira tudo isso que está acontecendo na nossa vida. É o que está acontecendo com as pessoas. Segundo Cristo. E se Deus disse, é verdade. Elas não vão superar quando realmente chegar uma hora como essa agora,
E a gente sabe que está escrito que essas horas vão piorar. Vai ter esses acontecimentos pro final dos tempos. Então, a gente não supera. Não importa que a gente está cada um na sua casa, mas a gente fala pelo celular. A gente fala de chamada de vídeo. A gente passa áudio. A gente está se comunicando. E as pessoas, tem pessoas que não têm isso. Não supera. Nós temos que um ajudar aos outros. Mas a nossa ajuda real é Jesus Cristo na nossa vida. Que é intimidade, comunhão. Com Ele. Mas precisamos um dos outros para a gente se comunicar, para nos ajudar. Né? Então, todas as pessoas que chegarem com ensino contrário à palavra de Deus, afasta. Afasta. Afasta porque não está querendo nada. Aí fala, mas a palavra é para todos, a gente tem que ajudar as pessoas que não conhecem. Sim. As pessoas que não conhecem, elas chegam na gente, fala, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, a pessoa se abre, a pessoa conversa, a pessoa fala o que ela tem. Aí a gente fala, então vamos conversar. Uns conversam, outros somem, desaparecem, não quer conversar. Quando a pessoa não quer saber de jeito nenhum, e ela que tem que determinar o que você tem que fazer, e ainda é contra a palavra de Deus, não adianta. Não adianta. A pessoa que quer, ela entra, ela conversa, a gente troca ideias, não tem nada disso de enfiar água lá abaixo, nada. A gente vai conversando, falando, a pessoa vê se aquilo tem cabimento, se tem sentido ou não, se ela se sente bem ou não. Isso são pessoas que querem ajuda. Agora, quem chega para destruir, eu faço isso. Se vocês quiserem, ótimo. Se vocês não quiserem, tô fora. Então tá fora. É isso que o Senhor manda dizer essa noite. E sem dó. Vocês querem falar sobre? Não, continua aí, estamos ouvindo. No final a gente comenta. Tá bom. É isso aí. Tá Então, ótimo. aí nesse capítulo, né, nesse versículo 17, ele fala, afaste-se deles. Afasta. Aí, ele dá aqui, né, a primeira razão para afastar deles é essa que eu já dei aqui do capítulo 17. Aí a gente tem o capítulo não, né, gente? Versículo. Aí a gente tem aqui o versículo 18, né? A segunda razão. A primeira é afaste-se, porque senão eles destroem a nossa igreja parede e destroem nós, a nossa vida, a nossa casa. Eles tiram a fé da gente. Que a gente presta atenção nos escândalos, né? E o que mais tem ultimamente é escândalo. Né? Versículo 18. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversa macia e com bajulação. Eles enganam o coração das pessoas simples. O que acontece aqui, gente? Paulo ele encontrou lá em Roma, né? No Império Romano, em Filipos, na Galácia, em Corinto, ele encontrou esses falsos profetas em todos os lugares que ele ia. E as pessoas sofrendo como estão agora. Vamos falar da gente, porque eles tinham um sentido lá, que era firmar o evangelho para todos, e hoje nós estamos aqui em pandemia. Lá eles falavam da lei de Moisés, que tinha que continuar, que estava errado só seguir a lei de Cristo, né? E hoje nós estamos aqui no Covid. Aí o que acontece com essa gente que vem com bajulação e essa conversa à toa? O que acontece com eles? Ai, você tá sofrendo? Tô muito triste, minha vizinha morreu, meu parente morreu, o outro está internado, meu filho pegou, minha mulher, meu marido.
Eu tô agoniada. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço Jesus Cristo, ele vai tirar teu marido do hospital. Você nunca mais vai pegar Covid. Você não vai se decepcionar. Você vai ficar trabalhando, nunca mais você vai ficar desempregado, porque Deus é Deus do impossível. Falando essa conversa à toa. Essa conversa é bajulação. É conversa macia para enganar as pessoas desesperadas. E isso está acontecendo muito. As pessoas falam, você tem que ficar em casa. Ah, não. Mas o Senhor mandou ficar em casa. Imagina, Deus não vai fazer isso. A igreja do Senhor tem que estar aberta. A igreja do Senhor, cada um faz o que quer. Só que na CLSJ Church, o Senhor disse que é para ela permanecer fechada. Então, nós estamos obedecendo. Porque Ele não quer que a gente faça parte da contaminação. Então, o que acontece? A Gabriela fala, isso é uma grosseria. E aquele que vem com né? Não, calma aí, vem aqui, tira a máscara. Entra aqui na igreja, tira a máscara que Deus está aqui dentro. Aí você pega Covid, você fica desempregado, o teu pai, ou tua mãe, o seu conhecido morre. Sabe que ele vira para você e fala? Você não tem fé. Ah! É assim que eles se safam. Ele cai fora desse jeitinho aí. Então, o que Paulo está falando? Essa gente ganha as pessoas na conversa à toa. Não podemos cair, gente, nessa conversa à toa. Nós temos que permanecer. Mais importante do que dar frutos, porque a gente planta e a gente rega. Só que é o Senhor Deus que vai fazer o crescimento. É Ele que vai fazer. Não é a gente. A gente tem que fazer a nossa parte, que é falar da palavra de Deus. Plantar e regar. E, com isso, a gente só consegue fazer isso se a gente permanecer. Mas se a gente permanecer fiel entre nós, com intimidade entre nós e com o Senhor. Porque é na intimidade entre nós que vai gerar frutos. Uma pessoa sozinha não gera frutos. Eu não ia ter o Rafael sozinha. Se eu não tenho intimidade com o Edmilson, o Rafinha não nascia. Então não adianta eu falar, eu sou sozinha na igreja, eu vou dar fruto sozinha. Mentira. Isso é mentira. Mentira que o pessoal, com a bajulação e a conversa à toa, faz as pessoas caírem nisso. Então, não vamos dar trela para essas coisas, gente. É muito importante isso. Eles enganam o coração quebrado, desesperado, desamparado, pessoas que não conhecem o Senhor, eles quebram essas pessoas e quebram para sempre. E eles caem fora, falando que a gente não tem fé. Então, essas promessas à toa aí, dá nisso. Aí o que acontece? Teologia. Teologia é o seguinte. Ah, não precisa estudar teologia, porque teologia as pessoas são nojentas e fica besta, procurando heresia em todo lugar, procurando erro em todo canto. Gente, o Senhor pede que a gente estude sim. O que não pode, a teologia é muito importante, para a gente saber da palavra de Deus. O que não pode é a gente se transformar em um bando de idiota e se achar metido com o nariz em pé porque estudou. É isso que não pode acontecer. Então, os falsos profetas e os teólogos que são nariz em pé e arrogantes, o que acontece? Faz as pessoas caírem fora do verdadeiro ensinamento de Cristo. Porque os falsos profetas, eles inventam história com bajulação e conversa à toa macia
E os teólogos ficam, eu sei de tudo, vocês não sabem de nada. Então não são as coisas, não é o evangelho, não é a teologia, não é o estudo. O problema são as pessoas. Esse é o problema. Entendeu? Então, quem não estuda não conhece a palavra de Deus. E qualquer um que chegar fazendo promessas mentirosas, a pessoa vai acreditar sim, porque ela está desesperada. Então, a gente até entende que as pessoas falam isso de teologia, porque as pessoas são nojentas. É o que não pode. Nós estudamos sim. Eu faço a Bíblia de capa a capa com o André Sanches, o Daniel faz teologia com ele. Eu pretendo fazer teologia também, eu vou fazer com ele ou com Augusto Nicodemos. Essas pessoas que estão nos orientando. E Jesus Cristo é o nosso professor. Então, o que acontece? Tudo, naquele tempo, no século 3 e 4, já existia hereges. Imagina agora. No século 3 e 4, tinha um cara que chamava Ário. Esse cara, ele era, né? Ele era do Egito, né? De Alexandria. E olha só como falavam dele, gente. Ele era um homem brilhante, carismático, cantava canções nos bares, né, de Alexandria, e ele ensinava a história da Bíblia aos fiéis toda quarta-feira, maravilhosamente bem. Era o maior herege que existiu naquele século. O cara conseguia mesmo enganar as pessoas que não estavam firmes na fé. Nós precisamos ficar firmes na fé. A gente precisa disso. Em Cristo, na palavra dele. E na época também da Reforma, o que acontecia? Na época da Reforma Protestante, Lutero e Calvino, eles quando conversavam com alguém, eles discutiam. Eles discutiam quando a pessoa vinha contra o que eles tinham provado, estudado, aquela coisa toda, eles eram contra e era palavras absurdas, eles xingavam mesmo, entendeu? Eles xingavam, falavam palavrão, aquela coisa horrorosa. Mas não, tinha um cavaleiro na época, que era Sociniano. Esse cara também era o maior herege, a conversa dele era macia e cheia de bajulação. Então, ia escutar quem? Calvino e Lutero? Não, escutar esses caras. Então, vem desde lá. Isso nunca acabou. E os falsos profetas, eles sabem disso. Eles sabem que se a pessoa estudar, ela vai deixar eles para trás. Então, eles estudam muito para mentir para as pessoas e não querem que elas estudem. Que é nisso que eles vão atrás, entendeu? É isso que eles aproveitam. Vamos tirar. E quem está atrás disso, gente, é o inimigo. Ele está atrás desse povo herege. Ele está armando. É isso que ele faz, é a função dele. Ele faz isso porque o pai da mentira é o inimigo. Entendeu? Aí agora vamos aqui para o versículo 19. Vamos aqui no versículo 19, né? Mais uma razão para a gente afastar dessa gente. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho. E por isso, eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenha nada a ver com o que é mal. Então, gente, o que acontecia lá naquela igreja, né, de Roma? A referência deles é que eles eram obedientes. Eles estavam fazendo direitinho a palavra de Deus. E se ele desse oportunidade para essa gente, eles iam pegar a má fama deles. Então, Paulo estava muito preocupado com isso. Porque isso é igual laranja podre. Encostou na outra, apodreceu. É assim. É igual gripe. Se um tiver gripado em casa, todo mundo pega. Então,
estava muito preocupado com isso, por isso ele pedia para o pessoal pedir sabedoria e discernimento espiritual. Olha que maravilha! Isso que a gente recebeu uma mensagem, lembra? De Deus, a partir de hoje, vocês... Eu nem sabia que estava aqui, tá? Porque daquela vez ele não me deu essa palavra. Vocês peçam discernimento espiritual e sabedoria todos os dias. E de lá para cá, a gente vem pedindo, né? Todos os dias. Olha para que é. Para a gente ter sabedoria e discernir as coisas e as pessoas que vão chegar até nós. Então, gente, a obediência era muito importante. E isso, na CLSJ, as pessoas falam também pra gente isso. As pessoas reparam. Ai, ali é maravilhoso porque eles são 100% obedientes de Deus. Ou, também já escutamos, ali não dá. Ali eles são 100% Deus, eles não têm pensamento próprio. Glória a Deus por isso. Realmente eu não quero ter meu pensamento mesmo. E quando eu começo a querer falar o que eu quero, o Senhor já... Né? Então eu quero, Glória a Deus por ter a vontade de Deus na minha vida mesmo. Então a gente já escutou as duas coisas. Né? E isso é muito importante. Por quê? Porque agrada a Deus. A Paulo falando que ele se agrada da igreja por causa disso. E assim, a gente, quero que sejam sábios a respeito do que é bom. O que for bom, o que for de Deus, que a gente se empenha cada vez mais, né? Que a gente cada vez mais saiba mais, que seja de Deus, que seja para conquistar o coração das pessoas com a palavra, né? O Espírito de Deus falar através da gente, isso é ótimo. Né? Agora, o que é de mal, que a gente não tenha nada a ver com isso. É isso que a gente quer mesmo pra gente. For de mal, não quero nem saber. Não me interessa. Não sei do que se trata. Né? E aí, aqui já quase encerrando, né? No versículo 20. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás, deixando aos pés de você. Debaixo dos pés de vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Aí Paulo fala isso, né? Tentando finalizar, que ele não finalizou ainda. Eu quero que a gente preste atenção numa coisa, desse versículo 20. Né? Gente, dos 15 capítulos que Paulo falou sobre... até marquei aqui para a gente prestar atenção. Paulo falou sobre justificação pela fé. Paulo falou salvação pela graça. Paulo falou de escatologia. Paulo falou de viver no Espírito. Paulo falou de mortificação do pecado. Paulo falou de liberdade de servir a Deus. Não falou do diabo nem um minuto. Nem um minuto ele falou do diabo. Ele só falou agora ali, porque ele sabe que esse povo estava querendo entrar nas igrejas, nas casas, né? E ele sabe que o diabo está por trás disso, dessas heresias, dessa gente que só quer tirar as pessoas do caminho de Jesus. Então, ele falou, mas ele ainda falou não dando ibope. Paulo falou isso no sentido de... Ele menciona o diabo ali como nota de rodapé. Ele está falando que naquele último dia, o Senhor já afirmou isso pra gente, né? Que ele vai esmagar o diabo embaixo dos nossos pés. Por quê? Porque nós vamos estar nessa luta com Jesus naquele último dia. Em nome de Jesus, nós estaremos lá. Amém. E nós vamos ver o inimigo ser destruído, porque as pessoas pensam que o diabo já está lá no inferno. Ele não está. Não tem ninguém no inferno. Nós vamos falar de inferno também outro dia. Não tem ninguém lá no inferno. Nós estamos esperando
Nós estamos esperando o Senhor, que é Ele que vai jogar o anticristo, o falso profeta, Satanás, tudo no lago de fogo. E nós vamos ver isso. Nós vamos presenciar isso em nome de Jesus. Ele está falando desse momento. Porque a nossa função é falar do Evangelho. A gente tem que falar de Jesus Cristo. A gente tem que falar do que Jesus fez pela gente na cruz. A gente tem que falar de arrependimento. De viver eternamente com Ele. A gente tem que pregar o Evangelho verdadeiro, é essa mensagem. A gente não tem que ficar falando de demônio. Gente, existem lugares que falam tanto de demônio que eles esqueceram de falar de Jesus. Se Deus tirasse o diabo da terra, eles perdem o emprego. Porque eles trabalham de falar de Jesus. Não tem cabimento. Eles trabalham de falar do diabo. Do diabo. Eles trabalham de falar do diabo. Não tem cabimento. Entendeu? E dando força aí, é só o diabo isso, o diabo aquilo. Não, nós somos livres. Nós somos livres para viver o Evangelho de Cristo. Então, o que acontece com isso? Ele está falando aqui, né, que nós precisamos ter coragem, persistência. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos nos preocupar em estar com Jesus eternamente. Porque toda a mensagem do Evangelho, ela é espiritual. Esses hereges querem colocar que aqui na Terra nós vamos ganhar. Nós vamos ter carros e casas e terras e joias e ouros e é isso que é a nossa salvação. Podemos ter sim. Carros, casas, joias, ouros, podemos ter tudo. Não faz mal. Mas o pessoal está colocando isso como a salvação, tirando Cristo. Esse é o problema. O problema não é o carro, a casa, o ouro, a fortuna, não é nada disso. Todos nós queremos ser ricos aqui na Terra também, com muito dinheiro, com muita fortuna, para a gente ajudar cada vez mais o Evangelho, para a gente ajudar as pessoas, para a gente fazer obras sociais para as pessoas no bairro. A gente quer sim, desde que não esqueça de Cristo. Só que esse pessoal, esse povo herege, eles estão fazendo da seguinte forma. Eles estão colocando que quando você não consegue, é porque você não tem fé. Aí mata você aqui na terra e mata em Cristo também. Esse é o erro que deixa a gente fora da eternidade. É isso que acontece. Então, quando Paulo fala isso para eles, é nessa preocupação. O pessoal está muito preocupado em tira demônio, e o demônio tal, e a batalha espiritual, e não sei o quê. Vai fazer oração, vai ter intimidade e comunhão com o Senhor, vai viver a palavra no dia a dia, vai fazer as obras que Jesus Cristo quer que faça, que a obra sem Ele é morta. Não adianta nada. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que Paulo, agora finalizando, né? Tá acabando, tá, gente? Finalizando. Tá. Ótimo. Agora finalizando, Paulo tenta aqui acabar a carta de Romanos. Ele tenta umas 3 vezes acabar e não consegue. Agradecendo o pessoal, né? Agradecendo o pessoal, né? Falando do povo dele, quem está ajudando ele. E ele tenta terminar umas 3 vezes. Ele dá a bênção apostólica, né? Umas 3 vezes. Muito legal. Isso que eu vi hoje aqui. Né? Aí aqui no... Deixa eu ver aqui. No versículo 21, ele fala de várias pessoas, né?
Várias pessoas que ajudaram ele, que estavam com ele em Corinto, sabe? Ele estava em Corinto quando ele estava escrevendo para Roma, para os romanos, né? Ele fala de Timóteo e fala dos parentes dele. Timóteo é o filho dele na fé. É o que os dois ficaram juntos, né? Em toda a batalha, aquela coisa toda. E tem os parentes deles aqui, que pode ser parente, de sangue, e pode ser também porque são judeus, alguma coisa parecida, né? Aí aqui no 22, vocês podem olhar aí, ele fala de Tércio, né? Tércio fala que escreveu, né, a carta. Só que é uma das pessoas que ajudaram, que ajudou ele, porque o cara ele era o secretário, tipo isso. Porque antigamente tinha o ditado curto e o ditado longo, né? Quando o ditado era curto, o Paulo escrevia coisas e falava, ó, escreve aí. Mas como são 16 capítulos, né? A gente crê que foi um ditado longo e com certeza ele não deu na mão do cara. O cara foi escrevendo palavra por palavra que Paulo falou, né? Então ele ficou todo feliz e falou, eu escrevi essa carta. Aí no 23 ele fala de Gaio, né? Paulo morava na casa desse Gaio. Esse irmão era rico, tinha condições. Paulo estava morando lá com ele. Pessoas que Deus levantou para o evangelho, né? Aí depois fala também de Erasto. Erasto era o tesoureiro, gente, daquela época. E tem umas ruínas lá que o pessoal, eles fazem escavações, né? Os arqueólogos. Tem uma pedra lá que está escrito. Cadê? Está escrito que ele pavimentou aquela estrada, sabe? Está escrito lá que ele fez aquela estrada. Então era alguém das posses, alguém rico que estava na obra e fez alguma coisa muito importante para a igreja em Corinto, né? E tem também esse quarto, que ninguém sabe quem é. É um amigo. Alguém que estava junto, né? E que simplesmente ficou na história. Então, gente, o que eu quis falar aqui para vocês, né? Nesse 21 até o 23. Paulo, com isso, ele queria aproximar as igrejas. Ele queria aproximar a igreja de Corinto com Roma, né? Ele queria fazer uma aproximação. E mesmo tendo esses falsos profetas, esses hereges, essa gente que não presta, querendo tirar o evangelho de Cristo da nossa vida, o Senhor, ele levanta pessoas maravilhosas e boas, cada um de acordo com as suas condições, para que o plano dele se realize. Olha só aqui que ele fala. Todas essas pessoas, cada um tinha uma função. Cada um ajudava do jeito que podia para a obra acontecer. Então, cada um contribuía com o evangelho como podia. Por quê? A palavra já estava pronta. O evangelho estava pronto. O que eles tinham que fazer, eles já sabiam. Então, a doutrina, né, estava pronta. Então, não tinha o que errar. Tinha que confiar de olho fechado e acabou. Problemas tiveram, que a gente sabe muito bem. Um monte dessas cartas que Paulo escreve até na prisão, né? Nem na casa de ninguém, né? Coisas horrorosas. Então, a doutrina estava pronta. Eu quero falar isso para vocês da gente, da nossa igreja. A doutrina está pronta, nós temos o Evangelho, a Bíblia. O Senhor passou todas as organizações. Não tem como falsos entrar para badernar. Só se a gente deixar. É só se a gente deixar. Se a gente não tiver no firme fundamento da fé. Aí essas coisas acontecem. Deus já revelou tudo que Ele tinha para revelar. Basta a gente seguir. A gente não tem que inventar nada. É seguir aquilo. Organizações terrenas, cabe a nós. Porque em cada situação, Paulo em Roma era uma, nossa aqui no Brasil 2021 é outra.
Nós temos que organizar a igreja para ela funcionar, como eles faziam. E a gente faz isso hoje. Então, Avicefo não tem nada inventado. Avicefo está na mensagem de João Batista. Não tem nada inventado. Avicefo é antes de Cristo. Já estava aqui. Olha aqui. Mateus 3. Mateus capítulo 3. Do versículo 1 ao 3. Mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. Esse é o arrependimento verdadeiro. João Batista já veio falando essa mensagem. Ele chegou falando isso. E o versículo 3. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. O que é abrir estradas retas para Deus? Intimidade, comunhão, ter fé, orar. Então, não tem invenção. Já está lá. Nós estamos reestruturando o cristão por causa desse monte de heresia que existe por aí. O perdão. Perdão, Mateus 6. Jesus fala do perdão. 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não vai perdoar as ofensas de vocês. Então nós temos que lembrar isso às pessoas. Lembra que eu falei que Avicefo são letras esquecidas de palavras na Bíblia? Esqueceram do perdão. Não existe mais. Só existe bênção e vitória. E se você não for abençoado e não tiver vitória, você não tem fé. Então o perdão também está na Bíblia, é falado por Jesus. Ninguém está inventando nada. E sejam livres. Aqui, ó, Gálatas 5, versículo 1. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Está na Bíblia. Os nossos eventos, Avicefo, perdão e sejam livres, eles estão na Bíblia, nós não estamos inventando nada. Isso não é heresia nenhuma. Nós estamos reestruturando o cristão. É isso que o Senhor Jesus quer que a gente faça. Em nome de Jesus nós vamos fazer. Amém. Assim que tudo passar e tudo voltar. Então, o que acontece? Acontece que o Senhor, Ele levanta as pessoas. E eu quero falar das nossas pessoas que o Senhor levantou. E aí acabou, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tô igual o Paulo. É a 10ª vez que eu falo tá acabando. Tá igualzinho as cartas. Ele nunca acabava. Tá ótimo. Tá ótimo. Ai, ai. A diferença é que nós não estamos sentados na janela, né, Cristininha, para cair e morrer, igual aquele cara lá da... Qual passagem mesmo? Esqueci qual que é. Nós estamos aqui acordados, vem daqui, né? Nós não estamos distraídos. O cara se distraiu. Caiu da janela. Né? Foi até a Cris que ensinou uma palavra de manhã aí, né? Vamos lá, te cortei. Verdade. Tem atos, né? Ai, ai. Então, homens de teologia, tinha Paulo e Timóteo, né? Homens de recurso, Erasto, homens simples, o escriba lá, o Tércio, pessoas desconhecidas. Quarto, né? Então, Deus levanta as pessoas na nossa vida.
que aconteceu com a gente? Nós viemos 20 anos juntos numa fé. O Senhor falou, essa fé não, é a minha. Foi isso que ele fez. O que aconteceu? Fernando e Aline, pessoas levantadas pelo Senhor, cuida da nossa mídia, cuida dos nossos jovens, das nossas crianças, né? O casal. O que acontece? Se vocês querem saber sobre a Vicefo, vai ter, né? Cada semana vai uma série, Fernando falando muito bem da fé, Aline falando da oração. Quinta-feira agora é o Dani falando de comunhão, né? A Crisinha, a Cris Ferraz, falando de intimidade. Olha só como Deus levanta as pessoas. A Tati, nossa oradora, o Senhor disse que ela é oradora de todos os eventos. Ela vai orar em todos os eventos de acordo com a palavra, de acordo com o evento que for. Olha como Deus levanta as pessoas. Então, nós também temos aqui as pessoas, a Ana Cris, aqui da Ação Social, maravilhosa organizadora. O Adriano, da manutenção. Adriano da manutenção, né? É ele que tem o poder da chave da igreja, como o Senhor me lembrou isso hoje. Ele que tem o poder da chave da igreja. Adriano que fala se pode entrar, se pode entrar, se pode sair, se pode ir, se não pode. É ele. Olha só, imagina que, porque o Senhor bateu palma aqui na nossa porta, no caso, foi na minha casa, imagina que eu ia fazer tudo isso sozinha? Nunca. Nunca. Não ia existir. Então, é um apanhado muito maravilhoso que o Senhor fez. A Silvia Moraes com a gente, o início de tudo, a casa, né? As crianças, os jovens. A Suzana e seu Raimundo, fiéis, 20 anos com a gente. Chova ou faça sol, não interessa, estão ali, seu rei, a Su, a Jana, com a Aline, com as crianças adorando a tia Jana. É maravilhoso. O Melk, o Melk, nosso tecladista, ali com a gente. Então, são tudo pessoas que Deus levantou, cada um de acordo com a sua condição, para ajudar a gente na obra, para fazer a obra dele. Ele determinou funções. Isso é muito maravilhoso. É que Paulo fala aqui. Por isso que ele fica 3 horas terminando a carta e não termina. E as pessoas que vêm chegando agora, que chegaram, estão conosco. A Rose e o Luciano. Que bênção esse casal. Com a gente ali, desde o início, desde a outra igreja. A Dani, né? Curada, grávida agora. Olha que maravilha. Né? A Gabi, linda. A Fabi. Olha que bênção com as filhas dela, né? O Ivan, a Renata, a veinha, nossa veinha querida, Dona Rosenita. Então, gente, são tudo pessoas que estão aí. Estamos todos juntos, né? O Luiz, a Diana, todos juntos. São pessoas que estão chegando agora. Para quê? Para quê que estão chegando? Para falar do Senhor. Para permanecer no firme fundamento da fé, que é Jesus Cristo. Então, isso é muito maravilhoso. E é isso. É essa a minha mensagem de hoje. Que a gente permaneça. A gente tem que permanecer na hora boa, na hora ruim, nas dificuldades. Permanecer, porque se a igreja ela é uma continuação da nossa casa, então nós temos que permanecer, as famílias, nós temos que permanecer, a igreja, corpo, nós juntos, com amizade, com comunhão, intimidade entre nós. Então, temos que permanecer para poder levar isso para a igreja parede e para muita gente, para todos. Então,
O Senhor quer que a gente permaneça. Isso é o importante nele, que é a peça fundamental. É Amém. isso. Amém. Maravilha. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou complementar. Pode falar, Cristina, você, vai, primeiro. Pode falar, Dani. Então vou complementar aqui. Eu não vou comentar, né? Porque você já falou muito completo, né? Eu vou ler um versículo, que eu acho que esse versículo, não, falou muito completo, tá? Não foi muito de muito, né? Vou ler um versículo que, assim, explica sozinho, né? Gálatas, Paulo falando por que a igreja de Gálatas estava seguindo um outro evangelho. Aí ele fala assim, aí no versículo 8, mas se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Aí ele termina, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Aí ele responde, ele mesmo, se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então esse é o versículo para a gente, da minha parte aqui, que ele já se explica, né? Que seja amaldiçoado quem estiver anunciando um evangelho que não seja o evangelho verdadeiro. Se um anjo vier aqui na Terra e anunciar um evangelho falso, ele vai ser amaldiçoado. Então, olha a responsabilidade, né, que a gente está falando de Jesus, e a gente não está aqui para agradar os homens, né? Se o evangelho, em algum momento, ele vai ferir no sentido de deixar chateadinho, né, ter uns mimimi e tal, vai ser. Acho que a maneira que você fala, você não precisa ser arrogante. Como você falou dos mestres da lei, que conhecem, que estudam, né, teologia. Mas a verdade é a verdade, ela é uma só. Né? E se fosse para agradar os homens, a gente não seria servo de Deus. Então, amém. Esse é o versículo que fala um pouquinho do que você falou, né, que eu achei muito pertinente comentar aqui. Esse versículo fala tudo, Dani. É tudo que eu falei resumido no versículo. Glória a Deus, tá lá. E glória, quem quiser pesquisar, não é nada meu, só está escrito aqui, Gálatas 1, né? É só ler lá. Não são palavras minhas, são palavras da Bíblia, de Jesus. Olha que maravilhoso, né? É muito maravilhoso. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, não existe mais a gente achar nada e nem querer falar nada do que acha. Nós somos servos, seguidores de Jesus. A gente quer ser igual a Ele e a gente quer seguir Ele e a gente quer viver eternamente com Ele. É verdade. Amém. Para complementar, amém. É algo que a palavra faz com a gente. Antes, quando a gente não conhecia a palavra, a gente não conhecia, estava na ignorância. Então a gente ouvia algo certo, que é o evangelho, a palavra viva do Senhor, e não dava bola. Aí, quando a gente tem o Senhor está estendendo a mão para a gente aceita. Né? Não é que a gente vai virar santo, mas a gente aceita, então o Espírito Santo já está nos rondando, aguardando a nossa ação. Eu quero sim mudar, eu quero sim ser transformada e moldada pelos mimimi, mas é porque a gente é orgulhoso, a gente não quer aceitar a verdade. E aí a palavra nos confronta e a gente é mimimi às vezes, né? Isso não é pra... Totalmente. Imagina... ouve o que é correto e aceita de primeiro. Imagina, a gente tem maior pau, né? Não quero isso, não gosto disso, não quero isso. Mas aí a gente fala, Senhor, me revela, me dá discernimento, me mostra o que está errado, me faz entender. E aí nessa intimidade o Senhor vai nos revelando. Você está errada, olha o seu orgulho, não é bem assim, e a gente abaixa a bola, né? É assim que a gente tem que agir, né? Mas não, no primeiro momento a gente já chuta o balde. Não, e não é. Quando a palavra nos confronta, a gente tem que dar glória a Deus, porque é um sinal de que o Senhor está nos corrigindo, né?
A gente você está no caminho errado, momento de intimidade com o Senhor, ou um irmão, o Senhor usa nossos irmãos, né? Para falar com a gente, né? E a gente, por orgulho, às vezes não aceita. E aí acaba passando alguma oportunidade, algo do plano do Senhor nas nossas vidas. A gente perde uma bênção por orgulho. A gente tem que estar muito atento, né? Para ouvir a palavra, ser confrontado e aceitar o que o Senhor está falando, entender da palavra para que a gente não seja enganado, porque é muito fácil a gente ser enganado, é muito fácil. Esse mundo tem uma conversa deliciosa, muito prazerosa, né? A gente ouve, como você mencionou, Maninha, a gente ouve o que a gente quer e não é desse jeito. Hoje a gente tem que ficar com o pé atrás em todas as coisas, porque nada tá fácil, o mundo está sob um juízo, aí você recebe uma coisa boa, diante de tanta coisa ruim, opa, espera aí, não é bem assim. Né? Então a gente tem que estar muito atento, e a palavra do Senhor está aí pra gente, basta, mesmo a gente sem entender, sem oportunidade de estudar, mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto para o Senhor, e Ele vai fazer. A gente não sabe como, mas a gente crê que Ele vai nos revelar, que a gente vai ser revelado, que a gente vai ter discernimento, que a gente vai ter sabedoria para lidar. Não precisa de muito, é só ter intimidade com Ele. Aí as outras coisas Ele vai acrescentando, e Ele sempre acrescenta da melhor forma. Mas a gente confiar, né? É verdade, verdade. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais não será acrescentado, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Tudo mais será acrescentado. Às vezes eu vejo umas notícias, umas coisas assim, e falo, não, não, Deus, não. Eu vou responder. Ele fala, vai se tratar, Gabriela. Vai se tratar. Ai, meu Deus, não. Não posso acreditar. Eu tenho certeza que o senhor não está concordando com isso. Eu tenho certeza que o senhor não concorda com isso. Vai orar. Vai orar para esse irmão aí parar de escrever bobagem. Obrigado, Deus. É assim. Mas você fica, né? Você quer falar, mas não é o ideal. Se não é assim, eu quero ser seguidora de Jesus, eu tenho que fazer o que está escrito. É para orar para as coisas erradas e para os inimigos. Então pronto. Então pronto. Não falar mal de ninguém, não julgar ninguém, né? Automaticamente você até esquece, né? Porque vem o assunto, não pode. Não é para fazer. Então não é. Difícil, mas é verdade. Verdade. Outra coisa que eu queria comentar, que você mencionou, foi da gente ficar culpando o inimigo, né? Meu, hoje não cabe mais nem falar de inimigo, porque quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que somos nós os errados. Não tem nada de inimigo, que antes se batia... Antes, eu tô falando de mim, né? Antes de conhecer a palavra, eu xingava tudo, falava tudo, sempre tinha alguém culpado. Hoje eu nem me atrevo. Porque eu conheço o meu Senhor, eu não conheço plenamente a palavra, mas eu estou buscando. Né? Se algo está acontecendo de errado hoje aqui comigo, é porque eu não orei, eu não obedeci, né? Que a gente tem que obedecer. Né? E aí não cabe, né? Esse negócio de, é o inimigo que está rondando. Né? Todo mundo sabe que tem um mundo espiritual nos rondando. Basta a gente se blindar, e quem blinda é o Espírito Santo. A gente só tem que ter o nosso foco em Jesus, né? É muito engraçado. Você começou a comentar, eu falei, ai meu Deus, quando eu falava isso, não é inimigo nenhum, não, somos nós mesmo. A gente que dá brecha, essa é a verdade. A verdade é que a mensagem do Evangelho, a gente tem que assumir os nossos erros, faltas e pecados e se arrepender deles. E a gente, o povo, não assume. Então fica difícil esse evangelho, porque a pessoa não quer assumir. O orgulho é maior. Então ela vai para a conversa macia, bajuladora. Não precisa não, imagina.
Deus é bondade, Jesus é amor, Jesus é luz, é florzinha, Jesus é passarinho, sabe? É sol, é lua, é estrela. E aí a pessoa fala, é mesmo, esse negócio de ter que ficar reconhecendo erro, enche o saco, já trabalho o dia inteiro, né? Chega, né? Já trabalho o dia inteiro, tô cansada, só escuto notícia ruim, já morreu meus amigos, parentes, né? Vou ficar aí com história de... Não, Jesus é luz, Jesus é o ar, Jesus é o sol, é a estrela, é tudo enganação. Tudo enganação, porque se não fosse, a gente não ia ser salvo pelo gongo. Porque Jesus bateu palma na nossa porta no gongo. Ele está voltando. Literalmente, só pelo gongo, Salvos pelo gongo. Porque a gente não ia ouvir. Verdade. A gente não ia ouvir ninguém. Ninguém ia tirar a gente daquele terreiro. Não existia isso. A gente estava certo que estava certo. E ele teve misericórdia do nosso orgulho. Fala, deixa eu tirar essa gente eu mesmo, porque eles não vão sair. Verdade. Estava certo, estava certo. Isso é boa. Estava certo, estava certo. Verdade. A gente estava certo que estava certo. Não ia, a gente não ia ouvir ninguém. A gente não ia ouvir a palavra de Deus, porque crente pra gente era o quê? O que está acontecendo hoje. Bando de louco, a gente achava. Aham. Então não tinha jeito. Ainda tem um bando de louco, né? Mas depois a gente conheceu os verdadeiros crentes, né? A gente não definia que tem os verdadeiros e tem os falsos. É isso que o Senhor quer com essa mensagem hoje. Tem os mentirosos e tem os verdadeiros. Vão ficar foco em mim, que os verdadeiros aproximarão de vocês. Glória a Deus. É isso, gente. Maravilhoso. Vamos chamar a Silvia. É a Silvia Moraes hoje.